Você está ouvindo Sardinhas do Mercado Financeiro, um podcast Empíricos. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no Sardinhas, um podcast Empíricos. E aqui os sardinhas e as sardinhas aprendem com os tubarões a navegar nos mares revoltos do mercado financeiro. E hoje a gente está aqui com um convidado super pop, que é o Henrique Breda, sócio-gestor da Alaska, O Alaska Black Institucional, que é o meu fundo favorito lá da casa, tem 88.612 cotistas. Tem o Black 2, que eu também gosto muito, falo para colocar pouquinho, mas também gosto muito, porque é bem arrojado. 37.175 investidores. Tem investidor pra caramba aqui, né? E é uma das maiores gestoras brasileiras já em valor investido em ações. O Henrique e a sua equipe são responsáveis por decidir em que ações investir 8,1 bilhões de reais. Eu costumo dizer para o investidor que o Alaska é a pimentinha do portfólio, aquela pitadinha que você não pode exagerar, mas que faz toda a diferença no sabor do seu portfólio. Oi, Henrique, tudo bem? Oi, tudo bem. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, muito bem-vindo aqui ao Sardinhas. Imagina, obrigado pelo convite. Já vi que o pessoal mandou bem pra caramba aqui do primeiro programa, o segundo, já tá tendo audiência, estão comentando, então bacana. Sim, não, e essa daqui vai bombar, porque a gente já jogou lá pedindo sugestões de perguntas no Twitter, e assim, eu acho que eu nem vou poder perguntar mais, porque tem tanta pergunta boa aqui, mas eu vou começar com uma minha, porque eu acho que eu tenho direito, que fui eu que marquei, né? E depois a gente parte para dos assinantes. Bom, Henrique, aproxima-se maio, o mês que foi tão duro para a Bolsa lá, em 2018 e 2017. O Alaska Black lá no 18 de maio de 2017, eu já indicava aqui para os nossos assinantes, teve 30% de prejuízo lá no Joesley Day, mas para quem aguentou de 19 de maio até hoje, mais do que dobrou o capital, o aumento é de 131% desde então. E recompensando quem suportou a dor de barriga naquele momento, né? Então, a minha pergunta para você é, você está com medo de maio de 2019 ou vai de peito aberto? Eu acho que é os dois. A gente está com medo e com o peito aberto. Como é que combina essas duas coisas? Tem um negócio curioso, né? Quando você tenta ter clientes externos num fundo de investimento, você tem que, de alguma forma, ajudar eles a ficar com você, né? Porque você só vai ganhar dinheiro ao longo do tempo, né? Por mais que as pessoas imaginem que fundo de ação é uma aposta, né? Que você vai ficar rico rápido, não acontece. Não é a loteria. Então, você precisa de tempo. E aí tem duas formas básicas que a gente imagina que possíveis de você deixar o cliente muito tempo com você. Ou você tem um fundo muito tranquilo, com baixa volatilidade. Que não é uma opção para você. Que aí, beleza, o cara não dá muita bola, tá ali, o seu centro tem alguma coisa de CDI, fazendo um belo compound ao longo do ano, ao longo do tempo, vai dar tudo certo. Ou você abre mão dessa volatilidade baixa, você vai para risco mesmo, vai sacudir a cota, só que você tem que pegar na mão do cara. Você não pode abandonar, segue aí, entra aí, aplica, resgata quando você quiser. Eu não vou dar disclaimer, eu não vou dar transparência nenhuma. Você que se vire com a cota. Não dá para fazer assim. E é super comum, na verdade, né? Eu até sempre elogio muito você pela sua presença no Twitter. Você tem lá 37 mil seguidores já, né? Porque é muito pouco comum que o gestor se comunique com o investidor de varejo. Em geral, participam de eventos de gestores de investidores de alto patrimônio, mas não se comunicam com o varejo. E aí é óbvio que na hora que cair, né, as pessoas falam, o varejo é um passivo pior. É óbvio que se você não se comunica, na hora que cair, o investidor vai sair, né? Porque ele não sabe o que está acontecendo. Como é que é a sua experiência com essa participação no Twitter e o passivo, né, do fundo? Isso. Então, aí, se o seu fundo não sacode, você não precisa ficar pegando na mão de ninguém, abraçando nenhum cotista quando ele está com medo, porque ele não vai ficar com medo. Mas quando sacode, você precisa estar perto. Sim. Ou, se você não quer estar perto, não quer estar se comunicando, fecha o fundo. Né? Você vai só causar desgosto. Né? A pessoa aplica lá em cima, resgata lá embaixo, não ganha dinheiro e aquela história triste. Então, a gente precisa deixar o tempo correr. Para deixar o tempo correr, não dá para você ficar no entra e sai ao longo do ano. Porque a nossa visão ela é estratégica. Né? Então, para o Brasil, a gente acredita que vai ficar favorável ainda por muitos anos. 4, 5 anos, 3 anos, a gente não sabe quanto. E ficar no entra e sai mensal não funciona. A gente tem a ilusão que vai conseguir diminuir antes da
Previdência desidratar, e aí você entra de novo quando a Previdência passa um pouquinho antes que os outros, e aí você vai ganhar com isso. Não, a gente não consegue. Então, a única forma se a visão está construtiva, a gente vai de peito aberto. E de peito aberto significa que pode ocorrer mês de menos 20. Sim. Agora, se ocorre um mês de menos 20 e o gestor some, não está se comunicando, aí é receita para desastre, porque a pessoa aplicou esperando ilusoriamente ficar rica rápido, então você já tem que educar na entrada, e sai triste porque acha que foi uma trairagem, né? Cair aqui numa cilada e tchau, e nunca mais volta. Então é um pacote. Se quer ter fundo aberto com alta volatilidade, que vai sacudir, tem que estar perto. E hoje em dia, rede social, Twitter, Instagram, as plataformas, vocês aqui, esse programa Sardinhas permite a gente estar dando a cara a tapa o tempo todo. Só que tem que ser o tempo todo. Não adianta. Não pode sumir na hora que tá ruim e aparecer só na hora que tá bom, né? Aí é o pior de todos os gestores. E o que a gente já viu até agora a gente já teve vários sustos, né? Que, vamos falar assim, pra gente ali, pro Luiz Alves, ele fala que na década de 80 e 90 era sempre assim. Mas vamos falar pros novos, os caras que estão chegando, né? Os novos. A gente teve o ano passado greve dos caminhoneiros, lá em maio. Aí mais pro final do ano aquele estresse da eleição. Sim. Se fosse voltar para 2017, aí teve o Wesley Day. Se fosse voltar para 2016, teve a eleição do Trump no final do ano e o dólar estressou. No comecinho de 2016 teve toda aquela discussão do impeachment. Então assim, não teve descanso. E se fosse voltar para a história do Black antes ainda de o povo conhecer, 2015 não precisa nem falar, né? Era a gente preso o tempo todo. 2014, eleição da Dilma, pânico. 2013, aquelas greves que tiveram, aquelas mega paralisações no Brasil, foi quando começou aquelas manifestações, na verdade. Então não teve descanso nenhum ano. E como é que você faz para ir de peito aberto, então, sabendo que sempre vai ter um estresse? O que a gente tenta fazer assim, não tem mágica. A gente sofre todas as dores que as pessoas estão vendo. Todo aquele nervoso de ver a cota cair, né, de você perder dinheiro, vamos falar assim. A gente sente tudo isso. Ninguém fica bonzinho ou sorridente com menos 5 no dia. O pessoal fica puto no escritório mesmo. Só que o que diferencia é a atitude, é o que você faz na prática. Então, você pode sofrer, não pode vender. Isso, na prática a gente continua na mesma linha. Então, o que barateou mais, a gente aumenta um pouco. O que não caiu naquele dia ou até subiu porque a carteira é balanceada, alguma coisa dolarizada. Uma Suzano que subiu muito porque o dólar estressou, você diminui um pouco, compra um pouco de Petro que caiu. Então na prática, a filosofia e a atitude ela continua a mesma. Só que no psicológico, a gente sente as mesmas dores que o varejo, igualzinho. Vai para casa mal, fica com azia, fica meio moado lá no canto, no sofá. Sente tudo igual. Sim. Então vamos para as perguntas do Twitter aqui. A pergunta mais feita no Twitter é do Fernando. Ele foi o primeiro a fazer, mas várias pessoas fizeram depois. Onde você encontra tantos GIFs bons para soltar no Twitter? Então, isso daí, assim, a gente conta todos os detalhes de todos os investimentos nossos, a gente, né, mais GIF a gente não comenta. É o seu segredo, né? Esse tá guardado. Eu adoro aquele mocinho do chapeuzinho, eu gosto, acho que tem vários bons ali. Então vamos, já que dos GIFs o já Henrique não vai não respondendo. Primeira pergunta, segunda ele não respondeu. Tudo bem, vai ser a única, Henrique. O Wagner, se a reforma não passar, qual é o plano? E aí vem o André já e completa assim, que se tiver em São Paulo, o plano será então o Aeroporto Internacional, governador André Franco Montoro? Tem 2 cenários, né? Vamos falar do cenário mais drástico. Não aprova e não aprova nunca. Esquece, não tem reforma. Não vai aprovar agora, nem 2020, nem 2021, nunca. Imagina esse cenário se desenvolvendo. Não vai aprovar, o governo não tem maioria, a oposição, né, começa a estressar, aí o mercado começa a se frustrar e começa a precificar uma não reforma. O dólar começa a ir para 4,20, 4,50, 4,70. O que o Banco Central começa a fazer? Vai começar a vender um pouco de reserva, vai começar a pressionar o governo. O que vai começar a acontecer com os juros? Os juros longos vão começar a subir.
forte. A gente vai ver os bancos começando a rever para cima a expectativa de inflação. A capacidade de financiamento do governo começa a desabar, porque você não consegue mais emitir dívida decente. As empresas vão começar a sofrer na rolagem de dívida, então emitir bond lá fora vai começar a ficar difícil. Agora imagina isso, passa uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses nesse cenário. É muito difícil os participantes de mercado, os empresários, investidores estrangeiros, agências de risco, ficarem assistindo isso numa boa e não pressionar Congresso ou não pressionar governo. Então, o cenário de não aprovação nunca, até a total falência do Brasil, até isso aqui virar um Mad Max total, ela praticamente não existe, é irreal. Então, a gente está discutindo, na prática, aprovar logo ou aprova com demora, com muita dor, muita lentidão. Talvez aprovar inteiro ou aguada. Isso. Então, a discussão é essa. E aí, do ponto de vista de equities, não faz diferença. Porque a hora que a gente estiver lá em 2029, a gente estiver fazendo aqui a rodada 1200 aqui do podcast, a gente vai lembrar se a reforma passou em agosto de 2019 ou se foi para o segundo semestre de 2020? Jamais. Não vai fazer diferença. Sim. Faz toda a diferença no caminho, enquanto a gente está passando por isso. Aqui, hoje, né? A cota cai 40%, né? A Petrobras volta para R$12, mas lá na frente não vai ter feito diferença. Então, o que a gente faz lá na Alaska é pensar com cabeça de lá da frente. Então, se não vai ser importante lá na frente, quando você olha para trás, portanto, não é importante hoje. Então, é algo de realmente aguentar esse processo de volatilidade que vai ter no meio do caminho, porque alguma hora deve ser aprovado. Isso, agora, se vamos supor, então passou muito aguada, o mercado não gostou. Se passou aguada é porque não foi suficiente para fazer a dívida pública começar a descer em relação ao PIB e tal. Vai ter que ter outra rodada num outro mandato ou algumas outras medidas que o governo vai ter que tomar para melhorar o resultado fiscal. Então, assim, ou você tenta fazer timing nessas aprovações e você fica com o olho ali no Maia, no Congresso, na tal da articulação, que eu estou até agora tentando descobrir o que é a articulação que o pessoal quer. Né? Ou você fica de olho nisso, você foca investir e tradear com esse mindset, ou você vai olhar para os resultados das empresas e você vai ver quanto vale, quanto que é o preço da tela, tal. Você ficar tentando fazer os dois é muito difícil. Você faz mais o segundo. A gente olha mais o segundo. O que a gente... Então, assim, então um político nunca é importante? Não, é importante. Você olha para cima, olha para o Planalto, olha para o Congresso e vê se eles estão minimamente remando na direção da decência. Né? Se está remando na direção da decência, está tentando resolver problemas ao invés de criar, então tudo bem. Então você olha para baixo para as empresas e toca o barco. Agora, se a gente tivesse andando em direção a Zimbábue e Venezuela, acabou tudo. A gente vende tudo no Brasil. Ninguém vai comprar lá acredita fora. que isso Então, esteja acontecendo, né? Ainda que esteja bem difícil assistir ao que está acontecendo lá em Brasília. Aquela lenga-lenga vai, não vai, né? É um teatro infernal. É um teatro infernal, exatamente. Enfim, vamos então para a pergunta do Leitura no Vagão, né? Que inclusive é um projeto que a gente apoia aqui, muito legal. Ele normalmente fica só colocando livros nos vagões dos metrôs e tudo para as pessoas lerem mais, mas até ele resolveu fazer uma pergunta para o Henrique. Henrique, ele pergunta: com quais ações vocês estão no portfólio atual? Tem muitas perguntas sobre ações depois, se você puder só dar uma ideia das maiores posições? Sim. As maiores posições estão mais ou menos... Tem umas 5 ações que estão variando entre 10% e 12%. Então está bem equilibrado. Então está ali a Rumo, Magazine, Braskem, Croton. Aí começa a descer um pouco. Petrobras, Vale, Suzano e Klabin. Aqui está quase 85% do portfólio. Legal. E aí o Luciano pergunta: por que você tem Petro e Vale na carteira? E até é curioso isso, porque muitos gestores tiveram preconceito com as duas ações por muito tempo, né? Hoje a gente já vê um pouco menos de resistência, mas alguns gestores ainda têm, principalmente com estatal. Por que Petro e Vale para vocês são bons cavalos agora? A gente gosta dos preços, né? Então, se a gente olhar a Vale, depois do investimento no S11D, aquele investimento grande ali em Carajás,
a empresa estava endividada lá atrás. Hoje, praticamente investimento nenhum adicional precisa ser feito. Vai ter alguns gastos com barragens, Brumadinho, alguma coisa aí vai ter a mais, que, né, o pessoal não estava esperando. Mas se você olhar o volume de produção da Vale, o preço do minério, né, e a quantidade de geração de caixa que a companhia está tendo, versus quanto que é o preço na tela ali, você está tendo um yield de, dependendo da sua premissa, qualquer coisa entre 13%, 15%, 16% em dólar. É muita coisa. Sim. Não, assim, se isso tivesse 8% em dólar, por exemplo, já não interessaria para a gente. Se tivesse o dobro do preço, já não interessa. Não vale muito a pena. Porque é uma commodity, é volátil, 8% em dólar, para ela, não. Mas 13, 14, 15... Explica o yield só para os sardinhas que estão aqui. Você conhecem. pega a geração de caixa da companhia e divide pelo quanto que ela está custando na bolsa. É você comprar um imóvel que no primeiro ano você já recupera 16% do valor. Legal. Isso em dólar... E se você tiver uma visão minimamente mais construtiva para commodities, que é o que a gente tem para os próximos 4, 5 anos, isso tende a melhorar ao longo do tempo. Então, para a gente é muito mais uma questão de preço. E, especificamente a Vale, quem assumiu a Vale agora, talvez o mandato seja interino, mas não sei se ele vai... Talvez ele tenha uma chance de ficar em definitivo, mas o Eduardo Bartolomeu... O Eduardo Bartolomeu, a gente conhece ele há bastante tempo. Ele é o presidente do conselho da Login. Então a gente sabe da competência e da seriedade do cara. Que era um investimento antigo de vocês também. Tem uns 3 anos, mas parece que está durando 20. Tá difícil carregar isso. Mas agora tá bom. Mas assim, a gente entende que... E a Petro é igualzinha. Os dois cases são muito parecidos. São empresas que tempos atrás tinham uma dívida que parecia impagável, principalmente na Petro. Então ninguém olhava, aquele negócio mal tocado e tal, principalmente na Petro. E com a mudança de gestão, tanto na Petro quanto na Vale, a saída do Murilo e a entrada do Fábio melhorou muito a gestão. Com a mudança da gestão e ao aumento do preço das commodities, tanto o petróleo saindo lá de qualquer coisa entre $40 para esses 65, 70, e o minério, algo parecido, melhorou muito a geração de caixa das duas, porque você não tem mais capex, você não tem mais investimento, a gestão melhorou e o preço da commodity aumentou. Então assim, quando você pega a geração de caixa delas e divide por quanto que elas estão valendo na bolsa, que é o tal do yield, está dando muito alto. Então vale a pena carregar, é um carrego bom. Tem muita gente perguntando sobre uma posição que deu bastante dinheiro para vocês, que é Magazine Luiza, né? Você já falou que ainda está na carteira, né? O Márcio pergunta que ainda rola e o Raul pergunta, e se a Magalu comprar a Netshoes, isso não pode colocar em risco os resultados? E muita gente se questiona sobre uma entrada cada vez mais, quando se fala de varejistas brasileiras, da Amazon no mercado brasileiro, né? Então conta pra gente qual que é a sua tese, porque vocês seguem tão firmes, ainda que Magazine Luiza já tenha subido muito desde que vocês começaram a investir. Sim. A Magazine Luiza tem uma história interessante. A gente fica lendo os mesmos livros, né? Os gestores, o pessoal, então todo mundo lê o Buffett, Peter Lynch, vê o Charlie Munger, tem um monte de história legal desses caras. Mas tem uma história que me incomodou a vida inteira, né? Sempre ficou na cabeça. Não é nem o melhor investidor deles todos, na minha opinião, mas assim, tem um ponto específico lá que irrita, que é a história do Peter Lynch. Ele tocou o fundo, o Magellan, né, da Fidelity, de mais ou menos de 1977 até 90, 91. E nesses 13, 14 anos, o histórico do fundo é praticamente imbatível, é 29% ao ano em dólares. E passou por ali mais de 1.000 empresas, né, no portfólio, está nos livros dele. Mas quando você vê quem explica o resultado dele, você chega no Walmart, que ele carregou muito tempo, a Philip Morris, do cigarro Marlboro, e alguma coisa com a Subaru e a Volvo. Né? 4 ações carregaram o fundo inteiro, onde passaram mais de 1.000. E quando você vê o Walmart, naquele período, deu um retorno da ordem de 150 mil%. Nossa. 150 mil%. Quantas vezes ele não deve ter se perguntado, né? Será que já não acabou essa valorização? Então, e aí você vê essas histórias. Philip Morris também, centenas de milhares de %. Você vê. E aqui no Brasil, você olha o histórico da Ambev, né? Quanto que ela andou desde a época da Brahma, ou lojas americanas. Então, o que esses cases têm em comum, né?
Por que esses caras deram essas porradas nessas ações, seguraram, né? E é tão raro de ter, e quando você acha, faz milagre, né? O que eles têm em comum? Então, isso eu ficava carregando na cabeça desde 2010, 2009, 2008, não lembro, eu ficava lendo. E no Brasil nunca tinha. E surgiu a Magazine, e aí tem coisas parecidas, né, com esse pessoal. Okay. O modelo ele é replicável, não? Então normalmente é alguma coisa que tem a ver com varejo, porque você abre mais uma lojinha ou mais um site, então uma atrás da outra. Então desde o interior do Arkansas, Walmart, até dominar os Estados Unidos inteiro, né? Vai abrindo mais uma, e você vai fazendo mais e melhor. A Amazon não é loja, mas é a mesma coisa, vai ganhando escala. Sim. O custo marginal ele vai caindo, né? Você vai ficando cada vez com mais volume girando numa mesma base de ativo, então você vai ter um giro cada vez maior. E é replicável, super bem tocado, onde você tem vantagens competitivas versus os concorrentes, alguma. Então, o Walmart lá atrás era vantagem de custo. A Amazon foi inovadora, tem custo também, mas tem a usabilidade. E aí, olhando, pensando, a Magazine ela tem tudo isso desde quando começou essa história. Então, assim, está muito longe de acabar. Por que ela é tão diferente das outras varejistas brasileiras? E aí, quando você vai entrando nesses cases de super, mega sucesso, você acha um modelo que é replicável, que não consome muito caixa para você crescer, e dentro desse modelo está injetado ali um DNA muito particular, uma cultura corporativa muito particular. Então você vê lá o Sam Walton super preocupado com custo, repassava todo o ganho de escala para o cliente final de um jeito super agressivo. Então assim, e familiar, aquele olhar do dono, ele é carismático e tal. Quando você vai para a Amazon, Jeff Bezos, mesma coisa, até hoje. O cara é uma figura, o cara é visionário, o cara é envolvido e tal. Quando você olha na Magazine Luiza, a Luiza Trajano é uma leoa. Ela tem décadas de varejo no Brasil e não parou ali. Aí você eu assisti uma palestra dela, a gente convidou para uma palestra na Empíricos, né? Até vocês ajudaram a mediar. Isso. E ela foi incrível nessa palestra, fantástica. Nossa. E assim, ela conta histórias, né? Assim, para mim, muito marcante é quando ela levou aquele tombo carregando a tocha, que rapidamente eles fizeram uma propaganda na Magazine e agora o que vai cair são os preços. Sim, muito espirituosa, né? A Luiza caiu e os preços também. Isso, era exatamente assim, isso. A Luiza caiu e os preços também, muito rápidos. Faz de um limão uma limonada o tempo todo. Isso. E não para ali, você vê o Fred Trajano, o cara é espetacular e não nasceu do nada. Que é o filho dela. Que é o filho dela. Aí você vai para o COO, o cara de operação, o Fabrício, que também é da família, mas outro lado da família, Garcia. O cara é um Fred também, a mesma coisa, só que da operação. E tem N, tá cheio de gente top lá. Então você vai para o Lebes, você vai conversar com o Fatala, é outro gênio. Então quando você coloca essa coleção de pessoas dentro de um business que tem um modelo replicável, que tem vantagem competitiva versus os outros concorrentes, e está na frente, num começo de história de e-commerce no Brasil, está longe de acabar. Então, assim, é óbvio que se encarecer amanhã a gente vende, como a gente já zerou tudo na época do follow-on, a gente já foi para zero, a gente voltou depois. A gente pode fazer isso, não está preso, mas a história está muito longe de acabar. E por que a Amazon não é uma ameaça? Porque a gente acredita que o Brasil ele é muito inóspito, né? Se a gente olhar a história de entrada de competidores externos no Brasil, e sempre existe aquele medo, né? Quando chega um líder lá de fora, aqui no Brasil, existe aquele medo, aquele pesadelo de que ele vai ameaçar os líderes locais. Bom, se você olhar na abertura bancária, estava chegando os titãs do mundo, né, dos bancos, na década de 90. Então veio todo mundo, KSBC, Citibank, Morgan Stanley. Deu tudo errado. E aí o pessoal achava que o Itaú, Bradesco ia sofrer. Né? Acabou que ou foram para fora com o rabo no meio das pernas ou foram comprados. Verdade. Aí veio, a gente olha, por exemplo, aluguel de carro. Quando veio a Avis, a Hertz, como se isso fosse alguma ameaça para a Localiza. Um foi embora, outra Localiza comprou. E aí, a ameaça, na verdade, para a Localiza, que chegou a incomodar, veio daqui de dentro. Foi a Movida. Quem ameaça o Itaú e o Bradesco veio aqui de dentro. É a XP. Quando você olha, por exemplo... Inter, você gosta, Henrique? Não,
a gente está olhando, a gente está estudando. Tem uma grande chance de dar certo, por conta da cultura que vem lá da MRV, que a gente gosta e tal. Quando você olha aqui a Magazine, mesma coisa. Vai estar vindo a Amazon lá de fora, mas a Amazon chega aqui, ela vai ter que convencer seller, vendedor a colocar produto ali, vai ter que entregar na casa do fulano no bairro lá do interior, não sei de onde. E quando a gente olha, por exemplo, a história do Walmart, a gente estava falando do Walmart, quando ele comprou a rede do Bom Preço em 2004, comprou 118 lojas do Bom Preço. Naquele momento que ele comprou 118 supermercados, ele foi para 143 supermercados, ele foi para terceiro varejista no Brasil. Eu estava no Unibanco na época, no crédito, eu tive que escrever um relatório meio que quase com uma sentença de morte para o Pão de Açúcar e para o Carrefour Brasil, porque agora danou-se, né? Chegou o cara mais poderoso do mundo, top 1 do S&P, top 1 da Fortune, top 1... Não aconteceu nada, tá indo embora. Eu continuo indo no Pão de Açúcar. Então não tem jeito. O Brasil é muito inóspito. E quem nasce aqui, quem é bem sucedido aqui, aguenta muita concorrência que vem de fora, né? Então a gente acha que não é uma ameaça. O Marcelo pergunta qual que é a próxima Magazine Luiza. Então será a própria Magazine Luiza a próxima Magazine Luiza? Não sei se vai ser, mas tem grande chance de continuar sendo. Né? Legal. O Jailson pergunta da perspectiva de vocês para as ações da Kroton. A Kroton é uma ação que a gente conhece bem, a empresa, né? Então, por ter contato com os donos, é uma empresa que a gente foi muito próximo dela em 2011. Em 2012, a gente decidiu não investir, porque tinha muita parte relacionada, a gente era muito próximo dos donos. Falei, não vamos ficar perto da empresa, porque estava tendo muita conversa entre as escolas, né? A Kroton falava com a Anhanguera falava com a Estácio. E aí a gente não estava totalmente por dentro. Caso ocorresse qualquer tipo de negociação entre elas e a gente tivesse isso nos fundos, ia configurar como se a gente estivesse sabendo de alguma coisa. Então a gente abortou investir no setor. A gente começou a acompanhar e viu toda aquela história do FIES. Acabou o FIES. De repente tinha até faixa na Faria Lima, quem não tem Kroton é bobo. Né? Tinha essa fase, né? E aí, como tudo acontece com todas as empresas, não tem jeito. Acontece com o Ultrapar, acontece com o Cielo, acontece com todo mundo. Deixou de ser a queridinha. Deixou de ser a queridinha e quando ela vira o pato feio da história, a gente para pra olhar. Virou o pato feio, a Alaska para pra olhar. E aí, bom, vamos lá fazer a nossa lição de casa. E realmente, os gestores no Brasil meio que abandonaram. Acho que sobrou a Dynamo e tem um ou outro ali. A Dynamo com um olhar bem forte de que para eles a Kroton, na verdade, é uma empresa de tecnologia. É isso que está cada vez mais. É isso que a gente enxergou ali na Kroton, a gente está vendo assim, estágios iniciais de Magazine ali dentro. A Magazine estava nessa mesma fase em 2010, 2011, ninguém via nada. Então Kroton é a nova Magazine Luiza? Não sabemos, né? Não sabemos. Mas aí a gente encontra lá na Kroton um top setorial, um management que tem uma capacidade de execução espetacular. Os donos são do setor, eles são do ramo, vamos falar assim. E a questão do FIES e massa salarial, emprego, você tem o primeiro impacto e o segundo, né? Quando você tem um setor com FIES e massa salarial forte, é bom para todas as escolas, é bom para todo mundo, e aí a Kroton, a ação sobe porque tem lucro e tal, mas isso é ruim. Porque é bom para todo mundo, até quem é incompetente cresce no setor e vira ameaça depois. O cara fica capitalizado e depois vai competir com você. Então, no primeiro princípio, parece que é legal, né? Você ter massa salarial, né? Forte, e o FIES, bacana para todo mundo. Mas é ruim se você quer investir na ação, porque a ação vai estar cara e você está fomentando o competidor. E quando você tira FIES, tira as molezas do setor, né? E a massa salarial vai lá embaixo, o desemprego sobe, é ruim para todo mundo. E aí você acha que é ruim para a Kroton, porque não tem lucro, não consegue crescer aluno, mas é aí que fica bom. Porque a ação ela barateia, todo mundo fica pessimista e os competidores começam a morrer um a um. Então é onde a gente gosta de entrar. Legal. Então a gente acha que está dentro de casa da Kroton, tem um crescimento grande para vir já pago. Então é só esperar. O Apolônio perguntou o que vocês compraram no lugar de Comgás. A gente distribuiu razoavelmente as ações, não tinha tanto Comgás no Black, infelizmente. A gente tinha uns 3 ou 4%. A gente respeita bastante a questão de liquidez, não dava para comprar mais as ações.
E mesmo sendo uma posição bem antiga do Luiz Alves, né? Bem, que para quem não conhece é o sócio do Henrique lá na Alaska. O Luiz acho que tinha perto de 16, 17% de Comgás, né? Agora imagina você ter 16, 17% de Comgás no fundo aberto, assim, você tem que tomar cuidado. Mas a gente tem. E ela virou majoritariamente Braskem e depois Croton. A gente distribuiu nas duas. Então... Tem até uma pergunta aqui de Braskem, né? Aproveitando que você falou dela, deixa eu caçá-la aqui na minha listinha. É o discípulo do Buffett, adoro os perfis do Twitter, né? Ele pergunta se a ação que vocês estão movendo contra a Braskem por conta do problema geológico em Maceió tem alguma prova de culpa da Braskem ou se é algo do tipo se colar, colou? Olha, não sei, viu? Eu já vi histórias de que não é Braskem, que é uma questão de perfuração de poços mal feita. Então você perfura poço artesiano, isso pode ter sido de alguma forma desgovernado ou mal feito, e aí o solo cede. Você está tirando água, o solo cede. Agora aquelas minas, você vai retirando minério, tirando material, não tem mina afundando, quebrando, a ponto de fazer o solo da cidade ceder. Aquilo é rígido, né? Então, senão estaria quebrando, estaria cedendo de fato as minas ali da Braskem. Não fui em loco ver, não fui olhar, mas a gente conversou bastante com a empresa. Acho que no pior dos casos, no pior dos cenários, não é algo que é mega material para a empresa. Então, assim, a gente não está gastando muito tempo com isso, não. Tá bom. Aí, o valuation da empresa, o preço dela, comporta muito desaforo. Então, assim, tá a gente vai seguir com ela. Legal. O André queria entender por que você, e aí a última de ação em si mesmo, né? Por que você gosta tanto de Marco Polo? Vejo a ação andar de lado há uns 2 anos, ele fala. Ele acabou de explicar a razão na pergunta. Pelo fato de estar andando de lado há 2 anos é que a gente gosta. Se tivesse subindo 200%, aí a gente já não gosta. Então a gente gosta porque não andou ainda. Por isso que a gente tem visto os resultados crescerem. A operação lá fora está crescendo muito. E tem um dado interessante da Marco Polo, que ela está conseguindo ganhar muito mercado na África. Um detalhe, não é muito relevante para a empresa, mas tem um detalhe interessante aqui. Ela está conseguindo ganhar muito mercado na África do Sul, Etiópia, teve Angola. E aí, conversando com a empresa, eu falei, o que está acontecendo? Vocês nunca venderam para a África, né? Resolveram ir lá e o pessoal agora está comprando ônibus Marco Polo. O que está acontecendo que você está vendendo lá? Ele falou assim, não, é que agora a gente está competitivo com o chinês. O real está nos deixando num nível de competição que o nosso preço com margem alta ganha do produto chinês. Olha. Então, assim, a gente faz isso com várias empresas, mas é mais um indício do que o real está super competitivo. A gente vai fazer um safari lá na África do Sul da próxima vez, eu vou acabar andando num ônibus Marco Polo. É perigoso você achar um G7 lá, double decker, bonitão. Tá certo. O Deep Value pergunta se o tamanho do fundo não começa a jogar contra a performance, né? E aí, como reproduzir uma performance como o de Magazine Luiza, que quando vocês começaram a investir era uma microcap, se isso é possível no tamanho que vocês têm hoje. Eu já vi argumentos de todos os lados. Eu acho que assim, depois de um X número, fica inviável no mercado brasileiro, sem dúvida. A gente não está nesse número ainda. Mas até qual será esse número para lá, você sabe? A gente acha que mais uns 6 bi. Essa é a conta, distribuído entre as duas famílias, BDRs e institucional. Isso é o que a gente tem hoje na cabeça. Tá. E daí, o que a gente leva em consideração para poder estimar o volume máximo ou a partir do qual a gente pretende fechar? A gente leva em consideração o funding, então da onde vem o dinheiro, né? Quanto mais dinheiro proprietário você tem, maior você aguenta ficar, porque você não resgata de você mesmo. O grande e ações ilíquidas, você tem mais tempo para comprar ou para se mexer se o dinheiro é seu mesmo. Porque você não vai ficar com aquele medo, mas se eu tiver resgate eu não consigo sair, esse tipo de coisa. Você compra com paciência, arruma bloco no mercado, você não tem muito problema. O grande medo do tamanho é o resgate. E cases ilíquidos, ou por exemplo, no caso da Magazine, quando a gente começou a comprar, era microcap, mas a gente comprava o quanto queria na liquidez que quisesse. Era colocar a ordem de compra na tela, o pessoal jogava a Magazine na gente e assim, pedia aluguel pra gente, ainda doar ação para eles venderem mais. Nossa. Então assim, tinha liquidez pra caramba na época, não era ilíquido não. Agora, o que a gente fica monitorando também é quais são as opções de investimento que a gente tem. Então hoje em dia, se você olha
Mesmo a Magazine, Braskem, Croton, Petro, Vale, Suzano, Klabin, é muito líquido. Então, assim, a gente não está tendo dificuldade nenhuma. Rumo é super importante para a gente, eu acho que esqueci de falar no começo. Então, assim, se a gente não tivesse tendo essas opções de investimento e fosse só coisa do tipo Sonai Serra, Login, Lopes, aí a gente provavelmente já teria bem fechado há muito tempo. Então, como a gente não se restringe nem só a small cap, nem a large, e nem muito menos só a Brasil, a gente poderia ter BDR também. Então, a capacidade, o capacity fica alto. Se a gente perceber que ao se mexer, ao entrar e sair, a gente está provocando, a palavra técnica que ele quer saber, acho que é slippage, né? Se você quer começar a comprar, a gente provoca 5% de alta no papel. Se você quer sair, você provoca 5% de queda. Aí a gente vai fechar. Até porque seu dinheiro está lá dentro. Exato, também. E a gente, assim, de longe, a nossa maior receita é a performance. Então, não faz sentido. Nem o Luiz Alves vai querer ficar com a pecha ou ficar com o estigma de que, olha, ele está ficando grandão só para ter taxa de administração. Ele prefere morrer do que escutar isso de alguém. Então o fundo fecha. Vamos explicar para quem não está na mesma página. O Luiz Alves, sócio do Henrique na Alaska, é um dos maiores investidores individuais da Bolsa Brasileira. Então ele tem um fundo só dele e da família dele, que tem mais de 2 bilhões de reais em bolsa e gere bolsa há muito tempo, né? Então às vezes as pessoas falam comigo, essa Alaska, né? Cada vez menos porque elas conhecem mais, mas quando a gente começou a falar de Alaska aqui, de onde veio? Tipo, é nova? Não, o pessoal lá tem bastante cabelo branco somado já, viu? Já tem bastante experiência nesse mercado. O Ney que não tem cabelo branco, mas é bem velho, ele esconde, mas não tem cabelo branco. Porque o oriental demora um pouco para envelhecer, né? Não vamos falar da idade do Ney aqui para ele não ficar chateado. O Cássio pergunta qual que é a chance, aí pensando no Alaska Black 1 e 2, sem ser o institucional, que tem aquela parte de juro e câmbio alavancada, né? O Cássio pergunta qual que é a chance delas causarem algum prejuízo maior que 100% do patrimônio do fundo. Isso aí, eu acho que o pior cenário que a gente já viu foi o Wesley Day. A gente rodou para trás também, porque como o fundo ele tem algumas operações na curva de juros, onde ele fica comprando e vendendo alguns vértices vizinhos para tentar pegar arbitragem. Naquele dia aconteceu um negócio bizarro. A bolsa, depois ela mudou, ela ficou com limites de oscilação não linear, mas ela ficou de escada. Então, a gente ficou preso, por exemplo, em alguns vértices onde o nosso vértice comprado, o nosso vencimento comprado não pôde subir muito pelo limite, e o vendido pôde subir muito mais. Então a gente abriu uma estria, um rasgo enorme em algumas posições, a ponto de chegar a dar 14 desvios padrões. É um negócio assim, 14 desvios padrão totalmente inesperado. Tipo, não acontece, não rola, mas aconteceu, né? Então assim, aquele dia, de tudo que a gente já testou para trás, é uma das piores coisas que pode acontecer. Agora, num dado hipotético, por exemplo, o fundo está comprado em ações e vendido 100% em dólar. Se o dólar acorda, ele pula de 4 para 8, sem você ter tempo, e fica nesse 8, sem você ter tempo nenhum de zerar, o fundo ele perde todo o patrimônio. Porque ele estava com 100% vendido e o dólar no dia deu 100%. Então assim, mas... Qual a probabilidade do dólar? Tem a probabilidade disso acontecer, só que por outro lado, como a gente carrega muita posição dolarizada, possivelmente nesse dia a Suzano dá 80%, a Braskem dá 70%, você tem esse tipo de coisa. Isso. Então assim, e aí é legal fazer esse exercício. O regulamento do Black, BDR, ele é idêntico aos regulamentos dos multimercados. Então, quando você vê lá nos limites de alavancagem e tal, então é exatamente a mesma coisa. Então a gente deixou aberto. A única coisa que a gente coloca é limite para cada classe de ativo. Então, ações, até 100%. Dólar, até 100%. É óbvio que se você está comprado em ações e vendido em dólar, você fica igual um EWZ, você fica mais volátil. Mas se você compra ações e compra dólar, isso é alavancagem ou não é alavancagem? É uma discussão. É uma boa é alavancagem, mas oscila menos. Sim, verdade. Então, na prática, o que a gente faz é monitorar isso daí. Então, o fundo é comprado em ações, boa parte é dolarizada, tem o dólar vendido, mas a gente tem um juros longo comprado. Então, na prática, eles vão se anulando. E o fundo institucional já não tem essa parte de alavancagem? Não, aí é ações e caixa.
Ótimo. O Gustavo pergunta se você ainda sente a perna balançar, se o dedo ainda vacila. Eu achei poética essa pergunta. O dedo ainda vacila na hora de enviar a boleta para colocar uma empresa nova na carteira de um fundo? Não. Isso aí Você não. vai tranquilo lá, aperta Não. send e foi. E tem um detalhe interessante aqui esse eu aprendi com o Luiz Alves, isso é muito bom. Nas ações, se você está na dúvida, né, entre investir ou não investir, então pensa bem, você fez a lição de casa, você tem vários indícios, né, várias coisas que te levam a querer comprar. Então, porque o preço está barato, papapá. Mas tem algumas coisas que ainda você não está resolvido ainda. Então você está bem naquela dúvida. Então um detalhezinho pende para você comprar ou um detalhezinho pende para você não comprar. Na dúvida a gente compra. Pequeno. Por quê? Né? Porque na dúvida, você poderia falar assim, não, na dúvida a gente não faz. Que é bonito você falar, na dúvida a gente não faz. Mas na dúvida... Mas quem vai ter certeza, Mas né? você chegou naquele ponto onde está dando dúvida, a gente faz por quê? Porque quando você coloca lá 0,25 no fundo ou meio, você experimentou a pedra, você viu como é que está no mercado de fato, você viu a liquidez, então você interagiu com a ação. Você comprou, viu se é fácil comprar, se é fácil vender, como é que é. Você fez um test drive. Você fez um teste, você está olhando. E quando você coloca no portfólio, você olha melhor. Não tem jeito. Ah, não, vou monitorar aqui. Mas se não está na sua fuça, você não vai olhar com o mesmo... É a mesma coisa com fundo, né? Então, assim, pra gente tem que se segurar pra gente não comprar. Então, não dá nenhuma tremida no dedo, não. Não sofre, não. E aí vem a pergunta do Eduardo. Qual que é o principal critério para você vender? E o Paulo fala, quais são os sinais que você percebe na empresa para retirar ou adicionar uma ação na carteira, né? O gráfico ajuda em algo na gestão das ações, ajudando na hora de diminuir um pouco a quantidade ou aumentar, por exemplo? A tomada de decisão, o que leva a gente a comprar ou a vender, ou a colocar do zero, ou a zerar, é sempre a mesma coisa. É sempre a tal lá eu falo bastante lá da taxa interna de retorno. Então a gente olha a ação exatamente como se fosse um bonde. Então o PU do bonde, o preço desse título público, desse bonde, é o market cap da ação na bolsa, é o quanto que ela é o preço ali na tela. E o cupom, o quanto que ela paga de juros, esse bonde, na verdade, é a geração de caixa que a gente estima. Então, todo bonde tem um yield, que é o quanto que é a taxa interna de retorno implícita ali. É isso que a gente fica olhando. Quanto maior a taxa, mais a gente tende a comprar. Quanto menor, mais a gente tende a diminuir. Até o momento que zera. Né? Então, você pode chegar ao ponto onde você zerou, porque a taxa ficou menor. Não existe aquele sinal, aquela luz verde, né, que fala assim, olha... zero porque eu estou vendo uma fumaça aqui, né? Normalmente não tem, mas poderia acontecer. Você descobriu uma fraude ou aquele resultado que você estava imaginando veio um negócio grotescamente diferente, então quer dizer que você não entendeu nada do negócio, então você tem que rever tudo. Mas isso é muito raro. Então é um processo contínuo, ele é liso, não é tão binário. Agora eu vou aumentar, agora eu vou diminuir. Eu vi um negócio ali que eu vou zerar agora. Não é tanto trade assim. E quanto ao gráfico, acho que vale a pena falar, porque isso é interessante também. Fui discutir sobre gráfico com o Luiz Alves, que ele dá uma olhada de vez em quando. E o Luiz um dia me falou assim, olha, se os números, o balanço, né, o demonstrativo de resultado, tá me falando que é para comprar, porque parece que é barato. Isso é uma das primeiras conversas que eu tive com o Luiz, lá em 2014, 2015. Se os números da companhia me dizem que é para comprar, mas o gráfico me diz que é para vender, eu não compro. Então ele também olha os ele bate gráficos, o não olho. só fundamento. Ele bate o olho. Porque alguma informação você está tirando ali, né? Tem ali fluxo, né? Onde é que esses pontos de resistência ou de suporte indicam um pouco onde os compradores estão posicionados, né? Então, assim, ele não é purista, não. Grafismo é coisa de cartomante. Não, a gente dá uma olhada em tudo. Nossa, eu sou a favor também de não ter preconceitos no mercado. O Rodrigo diz assim que a única pergunta que importa é como você, Henrique, consegue ter tanta paciência? E eu vou emendar a Natália, que pergunta se você pratica yoga, alguma espécie de meditação que o ajuda a ser tão lúcido. E, de fato, você é uma pessoa muito paciente no Twitter, que é uma rede em que as pessoas se matam, né? Elas se atacam até a morte. Eu adoro, mas que tem muito ataque, né? Você pratica yoga? Não pratico, mas eu acho que assim, é um pouco de perfil. Você conhece o Luiz Alves um pouco mais de perto. Tranquilo. É uma delícia ficar horas. Porque não funcionaria, né? Imagina um cara estressado, ansioso,
né, que esbraveja e fica com raiva de segundo em segundo. Se você vai se envolver com ações no Brasil, você infarta em 3 horas. Com certeza. Assiste 15 minutos de uma CCJ, você vai direto pro hospital. Sai um tchutchuca ali, você já Não, né, você começa a sofrer. quebra já. uma tela do computador, não tem jeito. Então, assim, tem um pouco de perfil, tem que ser um pouco mais calmo mesmo, senão você não enfrenta esse tipo de coisa. Eu escuto esses comentários de que eu tenho muita paciência desde quando eu era criança em casa, então sempre os pais... É do seu perfil mesmo. Mas eu faço a minha terapia com a Elaine em casa. Vamos mandar um beijo aqui pra Elaine, né? Que eu conheci esses dias, a esposa do Henrique Breda, muito gentil. E pra Sara e pra Bárbara, suas filhas, de quem eu roubei hoje o Henrique por 24 horas, que eu tenho uma lista gigante de perguntas aqui. Muito obrigada a vocês que me emprestaram o Henrique Breda, que nos emprestaram, né? Porque também pra gerir o Alasca você deve... É muita dedicação também, né, Henrique? Aí eu chego em casa, chego meio cabisbaixo assim, aí a Elaine pergunta, mas e aí, como é que foi hoje? Não, hoje caiu 3%. Ela falou, mas por que você tá triste? Não ficou mais barato? Não é pra comprar? Não é isso que você escreve no Twitter? Olha, ela é boa, Eu falo, gostei. mas pô, tá... Então assim, eu tomo umas cobradas feias, assim. Teve alguém que perguntou se você tinha uma Wendy em casa, né? Que é uma referência aí ao Billions. Então, se você tinha uma tem. na Alasca, mas pelo jeito você tem uma em casa, né? Não, às vezes ela é o Andy, às vezes ela é o Eggs. Ah, então tá ótimo. Ela já faz os 2 papéis ali, já entendi. O Sérgio pergunta também o que você faz nas horas vagas, porque parece que você acompanha o mercado o tempo inteiro. Você fica lá ligadaço, Henrique? Olha, horas vagas têm sido um pouco escassas ultimamente. Mas Você dorme? acho que dormir também tá difícil. Mas acho que horas vagas tem sido mais brincar com as meninas em casa, tentar sair um pouco mais, restaurante e tal. Tô começando, passa essa fase das crianças muito novinhas, então você começa a ter um pouco de vida à noite aí, um restaurante, um filme, então tô começando a voltar. Eu não conheço Mas elas ainda, mas a gente tava lembrando aqui de uma vez que eu precisava falar com você e você tava lá parindo a Bárbara, né? Tava mais ou menos assim. Mas dá para mercado ou ações, no caso aqui, as pessoas acham que é trabalho, né? Mas na verdade a gente chama de trabalho para não chamar de nomes mais que soa desrespeito, né? Porque na verdade é paixão, é hobby, é vício, é brincadeira, é jogo, é competição, é tudo, né? Então por isso que não consome tanto quanto as pessoas imaginam. E até somando isso nessa sua análise aí de paixão mesmo, né? Acho que cabe aqui a pergunta do Brian, não sei, que é de como você acabou no mercado financeiro. Como que você foi parar neste mundo? Eu sou do interior de São Paulo, né? Então, pelo que eu vi aqui, desde o início do programa, só passou caipira aqui, né? Pelo jeito, né? Começou com o João lá de Goiânia, então eu não sou tão longe assim, mas eu sou do interior de São Paulo. A gente gosta aqui, talvez porque a entrevistadora seja caipira também. Aqui, tô vendo aqui a bacia de pão de queijo. Exato, delícia, né? Quentinho, fumacinha. Então, assim, meu pai era agricultor, né? Então plantava basicamente tomate, batata, cana. Eu vivi no sítio, em roça mesmo, até 8 anos de idade. Nossa. E aí quando comecei você vai para a escola, tal, começa a acompanhar, e eu lembro de ver no Jornal Nacional, quando era criança ainda, quando você tinha aquelas variações, depois que mostrava a zebrinha ali de futebol, sempre mostrava a tal da bolsa, o que tinha acontecido, e por cento para cá, caía e subia, e eu lembrava do meu pai comentar essas coisas sobre preço também de tomate, que subiu, caiu. Então eu ficava fazendo esse link, né, essas coisas que ficam variando de preço. E aí o tempo foi passando, isso vai ficando na cabeça, aí eu achei, uma fase da minha vida, achei que ia virar astrônomo, eu ficava lendo o Carl Sagan, mas eu vou morrer de fome no Brasil se eu pegar esse caminho, então eu ficava discutindo. E aí teve uma fatídica Veja, eu já estava pensando o que eu ia fazer na faculdade, pensava em economia, mas eu olhava assim, era meio fuçado, eu ia atrás para ver a grade curricular, eu via aquelas história econômica, eu falei, eu não vou ter saco para ler essas coisas. Eu gostava de matemática, mas não para ler tudo aquilo. E aí teve uma Veja, numa época, acho que foi de 96, onde a capa estava escrita Os Feras, né? Então era uma reportagem falando do pessoal que trabalhava no mercado financeiro, ganhava dinheiro,
tal, e eram os caras assim que viravam noite, ralavam pra caramba. Pelo menos você foi na Veja, né? Porque o Rogério Xavier da SPX foi na Playboy, né? Viu uma entrevista na Playboy e se apaixonou. Você tá fingindo que foi na Veja. Não, foi na Veja mesmo. Nunca assinei Playboy. Não, ele pegou emprestado de um amigo. É. Diz ele. Aliás, um parênteses aqui. Você vê como que esse negócio de rede social é interessantíssimo, né? Você acaba conhecendo um monte de gente ali, né? O pessoal vem, te chama e pergunta. Uma das pessoas que eu acabei conhecendo mais de perto, almoçando e trocando ideia, e assim, o cara é muito melhor do que eu já imaginava que era, é Rogério Xavier, e se aproximou por conta de Twitter. Que legal, né? Ou seja, Twitter é vida. Eu consegui ensinar uma coisa na vida pra ele. Acho que se eu vou registrar um dia no livro. A tentar fazer enquete no Twitter. Legal. Ele fala, pergunta pra mim lá, que eu não sei fazer. Como é que faz a enquete? Ótimo. Você pode se gabar de ter ensinado algo pro Rogério Xavier. Imagina, essa eu vou guardar. E aí, olhando essa Veja, tinha lá um pessoal que ia para o mercado e que fazia engenharia, que fazia matemática, que era um pessoal de exatas, que não precisava necessariamente fazer administração ou economia. Grande parte dos bons gestores brasileiros são engenheiros, né? E eu acho que tinha muita referência ao Itaú, a cúpula toda de engenheiro da Poli e tal. Aquilo ficou na minha cabeça. 2 anos depois, 3 anos depois, chegou a fase de vestibular, faculdade. Aí já quis vir para São Paulo. Na época eu tinha prestado todos os vestibulares e era do interior assim, e a escola me fez prestar vestibular no ITA, porque eu ia bem na escola para tentar fazer uma propaganda. Acabei passando no ITA, o pessoal ficou assim alvoroçado lá na cidade. Aí meus pais ficaram super tristes porque eu não quis ir de jeito nenhum. Eu tive que declinar o ITA antes de fazer a segunda fase da FUVEST. Então eu ia ter que falar não sem ter certeza que ia passar. Mas porque eu queria vir para São Paulo, porque eu queria fazer engenharia aqui, porque eu queria trabalhar em banco. Essa era. Que legal. Depois eu cheguei a ficar um pouco dentro do Unibanco, vi que banco não era para mim. E aí logo depois fui para gestoras, né? A Spinnaker em 2005, aí depois passei por Family Office, a Ashmore no Brasil, a Skipper, até vim até Alasca, foi uma bela jornada. E ele pergunta quando você sentiu o primeiro impacto da fama do Alasca, que você virou essa pessoa famosa. Impacto? Não tem muita fama. Você é reconhecido na rua, confessa aí. Deixa eu ver. Teve um dia que eu fiquei assustado. Eu estava indo em alguma reunião em Curitiba e estava chegando no aeroporto. Aí eu escutei um cara gritar, ô Breda. Eu olhei para trás, era o goleiro do Inter, o Marcelo Lomba. Sim, eles assinam a gente aqui também. E aí eu falei, eu fiquei assustado, porque tinha um pessoal... Não é comigo, né? Não, tinha um pessoal com ele, pegando assim, tirando foto com ele, porque ele ia receber o prêmio da CBF. Ele pediu um momentinho pro pessoal para trocar uma ideia sobre Braskem comigo. Ai, que legal. Eu falei assim, isso é surreal. Nossa, surreal, bonito, bom exemplo. O Guilherme faz uma pergunta muito legal, a gente já encaminhando para o fim aqui, para a gente não ocupar todo o tempo do Henrique. Ele queria saber o que você diria para a sua versão mais nova se você pudesse voltar no tempo e falar só uma coisa para ela. Só uma coisa? Eu posso falar duas? Pode, vai. Guilherme, vamos deixar. Estude e pule de cabeça naquele assunto que você mais gosta. Não deixe para depois. Porque, assim, tem espaço para todo mundo no mercado. Se você for bom investidor, bom gestor, bom arquiteto, bom cantor, bom escritor, bom qualquer coisa, tem espaço. Então, assim, não deixe para depois algo que você sente que você tem algum talento ou alguma vocação. Pule de cabeça o quanto antes. Não fica protelando, porque o tempo passa e realmente você não volta mesmo, assim. Então acho que a única coisa que eu falaria assim, é pula de cabeça naquilo que você gosta. Legal. Foi você não ia estar 2? Então, é que se fosse relacionado à profissão, se fosse relacionado no meu caso, você pula nos estudos, mas combinando com a prática. Não fica só no mundo dos livros que você vai ficar longe do mundo real. Nossa. E também não fica só no mundo real, porque você vai deixar de se apoiar, como Newton disse, né? Você vai deixar de se apoiar em ombros de gigantes. Pessoas que já erraram um monte de coisa no passado e você pode se aproveitar disso. Aproveitando, como é que você conheceu o Luiz Alves, Henrique? Luiz Alves tem um negócio que no Twitter não foi, porque ele não tá no Twitter lá. Não foi.
Não sei se ele não tá, hein? Ah, Não sei se ele não tá. Nossa, agora eu vou começar a procurar. Quando na Skipper, a gestora que eu montei com a Ângela, que é o A da Alaska, a Ângela Freitas, a gente montou em 2010, fez 9 anos agora que eu tô com ela. Quando chegou ali, mais ou menos ao redor de 2013, a gente estava saindo sócio, o Brasil naquele esquema Dilma, Tombini, Manteiga, indo para o saco, querendo investir em outros mercados, e aí os sócios não deixavam, não era mandato, aquela caixa rígida. E aí, o que a gente foi fazendo? Os sócios foram saindo, foi ficando a Ângela, eu, o Eduardo Mestieri, que é o meu analista mais antigo, que está lá comigo, o sócio. Naquele momento, a gente sentiu a necessidade de reforçar a gestora. A gente precisa achar um outro sócio ou investidor, alguém que venha para agregar. Naquele momento, em 2013... Aí o Luiz Alves mandou currículo. A Ângela falou o seguinte, olha, se quiser a gente pode conversar com o Luiz Alves. Eu falei assim, mas que Luiz Alves, Ângela? Luiz Alves do Poland? Ela falou, Eu falei, mas Luiz... Eu falei assim, mas Ângela, o Luiz... Mas será que ele vai querer se meter com gestora, o pessoal novo aqui? Melhor não, deixa, de repente, deixa para depois. Não sei se ele vai... eu estava desviando, porque o que eu tinha na minha cabeça? Totalmente errado. Eu tinha na cabeça aquelas reportagens que saiam do Luiz, um cara recluso, arrogante, sequestrador de empresas. Erradas, né? Eu imaginando assim, esse cara vai me engolir, né? Ele vai me matar, em 2 segundos ele me mata. Então eu fiquei desviando do Luiz, não queria o Luiz Alves. Engraçado que essa também era o que eu ouvia dele até o encontrá-lo. Ele é muito gentil, ao extremo elegante. Então olha só, a Ângela ofereceu o Luiz Alves, assim, para mim, para os outros sócios em 2013. A gente falou não. Aí quando chegou em 2014 para 2015, a gente tentando fazer outras fusões ou junções de forças da Skipper com outras gestoras para ficar de pé, a gente estava tentando contratar um trader, né, que tinha sido mandado embora de uma outra gestora. E aí, conversando com ele, a gestora onde ele estava trabalhando antes era a LAPB, a gestora do Luiz Alves. E aí entrou de novo o Luiz Alves no radar. Eu falei, pô, a gestora lá também não deve estar bem, né? Porque tá mandando gente embora, não sei o que lá. Pô, vamos conversar com esse pessoal da LAPB? Aí a gente foi conversar e eu conheci o Luiz Alves aí de verdade. A segunda vez que apareceu o Luiz Alves na minha vida, assim, eu falei assim, não... A hora que eu bati o olho, em 10 segundos conversando, eu falei assim, não, esse cara é espetacular. Ele, né? Tudo aquilo que é o histórico dele de investidor, na pessoa física, e o que ele faz na vida pessoal é melhor ainda. Então, foi aí que legal. 2 conversinhas. Na minha experiência foi muito engraçado, porque quando eu recebi o e-mail, que eu acho que você que me escreveu, né? E você falou, e a gente quer que você venha conversar com o Luiz Alves. Eu falei, até parece que o Luiz Alves vai estar lá. Eu lembro que eu mandei para o Felipe, falei assim, olha que engraçado, não deve ser o mesmo Luiz Alves. Eu tenho e-mail até hoje. Aí o Felipe, vai lá ver qual é. Eu cheguei lá, tava o Luiz Alves na mesa. Eu falei, nossa, é o Luiz Alves. Eu lembro que você falou que, não, mas eu tentei falar com a Clotilde e ele não queria atender. Que era pro livro, né? Era para entrevistá-lo pro livro. Mas eu acho que era um momento do Luiz, em 2013, 2014, onde ele também estava mais fechado, com ativo brasileiro, não tinha o que fazer aqui. A gestora era basicamente o fundo pessoal dele, então não tinha uma equipe de equity. Estava o Ney lá ajudando a tocar o Poland, Luiz, mas com uma visão muito mais de moedas, tocando a empresa mesmo, olhando juros, mas não estava envolvido com equities junto com o Luiz, né? E aí, a hora que surgiu toda a equipe lá em torno do Luiz, eu acho que ele foi se sentindo à vontade de... Muito legal. Vamos só para terminar uma última pergunta aqui. No Newsball pergunta, caro Breda, não é verdade que a longo prazo estaremos todos mortos? Olha, tem um jeito de encarar isso um pouco diferente. Você vai estar morto. Mas seus filhos continuarão, sua história vai continuar, os seus netos vão continuar. A gente é um elo, assim, um elozinho pequeno de uma corrente muito mais comprida, né? Um monte de gente que vieram antes de você
pais, avós, bisavós, tataravós, tivesse pensado só neles ali, talvez você não tivesse a vida que você tem hoje. Então, assim, investimento em ações, que é para longo prazo, no final da história, não é um negócio que você está fazendo para acumular 1 bilhão e depois você vai queimar todo esse 1 bilhão em Las Vegas. Não é isso. É um processo contínuo para a vida inteira e se você tiver uma história bem bonita, você vai ter uma vida confortável, você vai ter um estoque que você pode consumir um pouco ali. Mas o valor disso tudo é o esporte que você deixa para frente. É o legado que você deixa para os que virão. Podem ser herdeiros, né? De sangue. Sim. Ou pode ser fundações, pode ser empresa. Faça algo de útil com esse patrimônio acumulado. Não precisa gastar em Macau, né? Então, assim, a gente vai estar morto, mas a sua história não. Os que vão vir depois, não. Ótima resposta. Bom, então vamos para os sardinhas rapidinhas. Sardinhas rapidinhas. Então vamos começar. Uma única ação. Magazine. Um risco. Fraude. Um setor a evitar. Nossa, que difícil, hein? A gente olha pra tudo. Eu acho que não tem, viu? Não? A gente não tem nenhum vetado, não. Um fundo que não seja o seu. Dínamo. Um conselho. Leia. Um ídolo. Luiz Alves. Um livro. Poor Charles Almanac. Perfeito. Vou só adicionar a pergunta do Carlos, que é um livro para um investidor leigo. Eu acho que está traduzido, então fica mais fácil também. É um do Philip Fisher. Em inglês é Common Stocks, Uncommon Profits. Então deve ser ações comuns, lucros incomuns. Eu acho que é a tradução. Esse é muito bom. Henrique, quero te agradecer muito sua participação aqui hoje. Foi muito legal. Obrigada mesmo. Acho que a gente vai ter que repetir a dose, porque muitas pessoas lá empolvorosas no Twitter querendo te fazer perguntas. Mas, de toda forma, você encontra o Henrique no Twitter. Se você não segue ainda, qual que é o seu Twitter, Henrique? Hbreda com 2 Ds. Isso, então você pode segui-lo e fazer as perguntas que você quer, que o Henrique sempre muito aberto, sempre muito disponível, felizmente para todos nós. Você pode sugerir novas pessoas para vir aos Sardinhas no sardinhas@empiricus.com.br ou marcando #Sardinhas do Mercado lá no Twitter ou em qualquer rede social. Obrigada e a gente volta na semana que vem. Obrigado, pessoal. Beijo, tchau. Tchau.